Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Hoje nós vamos com mais uma das nossas peças de Natal. É um panô que serve tanto para enfeitar a porta quanto para enfeitar uma parede. No caso, eu deixei com duas orelhinhas para a gente usar ou madeirinha ou cabo galho de árvore, também fica super bonitinho, ó. Aí fica penduradinho. Quem não tiver madeirinha assim, quiser, dá pra usar cabide. Só que aí aqui tem que ficar o paninho aberto pra gente poder fazer o nozinho. Os riscos, ó, essa daqui eu fiz com quilting. Eu vou deixar o risco pra vocês na descrição do vídeo. Essa aqui também é quilting, mas são duas bolas de Natal. E aqui dá pra gente fazer com quilting, com aplicação, com pintura, com bordado. E a que a gente vai fazer na aula é essa aqui, ó. É a mesma bola de Natal, só que é com pintura. Pintura simples em tecido e eu só passei uma tintinha com glitter por cima. Vamos para nossa lista de material? A gente vai precisar de um pedaço de um tecido claro, de 29 por 18, já com o risco e com a arte feita, ou pintado, ou bordado, ou aplicação, só o quilting, que aí a gente faz só na hora que a peça tá pronta. O meu, como é pintado, ele já tá pintado, só pra gente pôr as bordas. Uma faixa de 6 centímetros por toda a largura do centímetro, aí a gente vai dividir em 4 partes de 6 por 30, e essa daqui tem 6 por 24, que é para fazer, para pendurar. Um viés de 4 centímetros, também tá o tecido de ourela a ourela. Manta, que eu cortei em 36 por 50, e o forro. Lembrando que a manta e o forro a gente sempre corta maior do que a peça, monta ela inteira, depois refila para fazer a finalização. Eu vou começar aplicando as bordas. Para economizar, eu vou pôr primeiro as bordas laterais, depois as finais, porque se eu colocasse aqui, depois eu ia precisar de um tecido muito mais comprido aqui. Então, para aproveitar melhor o meu tecido, primeiro eu vou pôr as duas laterais, depois eu ponho embaixo e em cima. Eu cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil, mas pode ser cortado já a faixa certinho no mesmo tamanho. Um pé de máquina. Aí aqui é o acabamento básico de pôr borda em blocos de patchwork. Aqui também pode ser bloquinho de patchwork. Se a gente fizer 2 bloquinhos de 15 por 15, também fica bonito. Depois no final eu mostro. Tem um ali que tá já no ponto de colocar o viés, que é um bloquinho de patchwork, que eu vou fazer um enfeite para a porta também. Aqui, como não tem emenda nem no bloco, nem na parte de baixo, nem na faixa, tanto faz quem vem por cima, quem vem por baixo. Se fosse um bloco, eu ia colocar a faixa na máquina e costurar o bloco olhando para mim, que aí eu consigo orientar bem as margens de costura para onde vai, não fazer voltar as dobrinhas da margem da costura do bloco. Aqui, como são 2 tecidos lisos, não tem problema. Aqui eu vou pro ferro, vou abrir essas 2 costuras e vou pôr a parte de cima e a parte de baixo. Passei, refilei. Agora aqui, como já tenho costura aqui nessa parte, então eu coloco a faixa na máquina e a parte que tem costura virado pra cima. Se são 2 partes que tem costura, aqui tem mais costura, vem pra cima. Porque aqui eu tenho certeza que o pezinho da máquina não vai empurrar minha costura pro lado contrário. Aqui que são poucas costuras, isso não faz diferença, mas para quando a gente monta uma peça de patchwork, o direcionamento da costura interfere. Principalmente na hora de quiltar, para não ficar embolado. Aqui é a mesma coisa. Ali. É uma peça bem rápida de ser feito. O que demora mais é a parte da pintura ou aplicação, se vocês forem fazer, ou bordado, que aí demanda um pouquinho de trabalho, mas o montar a peça é super rápido.
Aí, de novo, eu vou pro ferro, vou abrir a costura, e aí eu já vou estabilizar, colocar na manta e no forro e vou alfinetar, que aí a gente já vai finalizar tudo. Passei, já alfinetei forro, manta e o topo. Lembrando que a manta e o forro sempre maior do que a minha peça, para facilitar aqui o manuseio na máquina. Se quiser, aqui também dá para incrementar com um quilting. Ou com o próprio calcador, vim só fazer a costura de volta aqui com uma linha bonita. Aqui a pinturinha eu vou finalizar com aqueles strazinhos, que é só colar na peça. Por isso que eu não fiz acabamento na pintura. Eu vou colocar um strazinho aqui e um strass aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer uma costura na borda, com uma linha dourada. E vou refilar e aplicar o viés. Esse eu vou deixar mais simples, não vou fazer com tantos recursos. E aqui eu vou fazer uma costura reta, acompanhando a borda. Para quem costura na doméstica, aqui cabe um ponto decorado e eu tô usando uma linha dourada. Aí dá para usar linha com brilho, aí dá para caprichar aqui no acabamento. Um pezinho de máquina sem grandes segredos para todo mundo conseguir fazer. E aí também, aqui dá para fazer com bordadinho à mão essa volta, aí dá pra gente... Aqui é só a ideia, é só o pontapé. Vou fazer toda a volta. E aqui, como a costura vai aparecer no forro, eu coloquei uma linha dourada embaixo também. Eu não fiz retrocesso, porque aqui eu vou finalizar com o mesmo arremate que eu faço no quilting. Que é puxar todas as linhas aqui pra cima, dar um nozinho e embutir com a agulha lá dentro. Puxei as 4 linhas, dei um nó, aí eu pego uma agulha e passo a linha aqui, ó, deixando um fio duplo aqui pra fazer essa volta para eu conseguir prender a linha. Coloco a agulha aqui aonde acabou minha costura e passo ela de um jeito que não apareça aqui atrás. Pego os meus 4 fios, passo aqui dentro, seguro e puxo todo mundo. Aí eu corto aqui o excesso. Eu vou passar a costura aqui, seguindo o contorno da bola. Eu vou começar e vou fazer só a parte mais de curvinha para vocês verem que não tem grandes segredos. É só costurar devagar, sem ter muita pressa. A parte reta a gente até dá para costurar um pouquinho mais rápido. Vou chegar numa curva, aí eu venho um pontinho, ajeito, um pontinho, ajeito. E venho seguindo o contorno aqui, ó. Deixa a máquina devagar, não precisa ter pressa. Só vou fazer a volta. Lembrando que se for quiltar, primeiro eu quilto o centro, depois eu prendo as bordas. Aqui o meu tá dando barriga, eu vou desmanchar e vou fazer de novo para não ficar com essa barriga. E aí termino aqui.
Já passei a costura nas duas bolas, desmanchei e refiz a costura aqui para tirar as barrigas. Isso acontece com todo mundo, é normal. Só um pouquinho de atenção. Eu alfinetei mais e fiquei. Aí a parte de trás fica, dá pra gente ver as costuras, por isso que eu fiz com a linha dourada. E agora é só o ponto de colocar o viés. Antes a gente vai costurar aqui uma alcinha que eu cortei. A mesma faixa que eu tirei de 6 centímetros para fazer aqui, eu tirei um pedacinho de 24 centímetros, passei dobrado ao meio e dobrei as pontas ao meio para fazer aquela dobra estilo viés. Vou passar uma costura aqui para fechar. Aqui o ponto pode ser um pouquinho maior para ficar um ponto bonito. Não precisa de retrocesso porque a gente vai cortar o meio e vai embutir ele ali na costura. O meu eu faço fechado porque aonde eu vou colocar dá para passar ele fechado. Se for aquelas portas de vidro que tem as gradinhas, aí convém deixar fazer 4 fitinhas para deixar aberto e dar nozinho. Ou quem vai pendurar em cabide, aí também tem que conseguir dar nozinho, porque aí o cabide não tem como passar aqui dentro. Vou cortar ao meio, ó, passei 2 costuras rebatidas, corto ao meio. E aí, o que que eu vou fazer? 2 dedos aqui na beirada, ou se quiser medir com a régua, cerca de 3 centímetros. Meço e alfineto. Olha para ver se está na parte de cima do nosso desenho. Esse é erro que acontece, aí quando a gente vai ver, a gente colocou na parte de baixo. Tem que estar na parte de cima. 3 centímetros. Posiciono e alfineto. Como eu finalizo o meu viés na máquina e não à mão, então eu prego primeiro a parte de trás, depois eu rebato pela parte da frente. Aqui o meu viés, eu tiro essas rebarbinhas que vem na orelha, dobro a pontinha formando um triângulo e vou começar a pregar aberto. Quem quiser aqui já pode ir no ferro e passar ele dobrado. Esse eu não passei, vou pregar assim mesmo. Começo a costura com ele aberto. Deixa eu só conferir, porque eu acho que eu falei que o viés era de 4 centímetros, não, ó. De 5 centímetros, porque se for de 4 centímetros também dá. Só que eu tenho que costurar ele a volta inteira aberto, não dá pra dobrar ao meio, igual eu vou fazer aqui. De 5 ou de 6 centímetros, aí já dá pra dobrar ao meio. Aí o que vai definir se é 5 ou 6 centímetros é a altura do meu trabalho. Aqui, como eu tô usando uma manta fininha e tem só 2 tecidos, não tem sobreposição, 5 centímetros dá. Se fosse um trabalho mais espesso, aí eu precisaria de 6 centímetros. Subo aqui a agulha, mas não tiro o meu trabalho do lugar. Dobro o meu viés, ó, o primeiro pedaço eu costurei com ele aberto, que é onde eu vou fazer o acabamento. E agora aqui eu dobrei. Eu vou fazer o primeiro canto mitrado aqui, porque a gente tem várias aulas aqui no canal que eu coloco o viés na íntegra. Aí, se te ficar dúvida, aí volta e assiste os outros vídeos, que aí tem na íntegra, pregando, fazendo os 4 cantos. Mas os 4 cantos são iguais. Eu vou costurar até chegar na minha margem de costura, no meu caso é meio centímetro, ó, meu trabalho tá terminando, eu vou costurar meio centímetro antes de terminar o meu trabalho. Um retrocesso e tiro da máquina. A costura não vem até o final, fica uma margem de costura aqui sem chegar ao viés. Dobro ele e deixo paralelo ao meu trabalho.
Se aqui tiver passado, já facilita, porque ele tá certinho. Tá paralelo aqui, ó, ele forma uma linha reta. Eu volto, e aí ele tem que estar paralelo nos dois lados. Ele tem que estar paralelo aqui e paralelo aqui. Significa que eu vim a costura até o lugar certo. Aí eu volto pra máquina pra fazer essa lateral. Aí eu vou costurar a volta toda, os 4 cantos eu vou fazer assim, ó. Ele fica aqui, ó, faz uma orelhinha, que é o que vai virar e fazer o canto mitrado do outro lado. E aqui, ó, pra finalizar, fiz o último canto, venho costurando. Aí aqui, ó, tá a abertura aonde eu comecei. Eu vou vir com o meu viés que eu tô pregando, vou medir até mais ou menos o meio da abertura que eu deixei, ó. O viés que eu tô pregando é esse. Vai vir até mais ou menos o meio da abertura que eu deixei. Corto um pouquinho enviesado para não ter muito acúmulo de tecido. Posiciono bem rente e dobro o outro por cima, também vindo bem na borda. E termino de costurar os 4 juntos. E aí, o acabamento aqui já fica embutido dentro do viés. E aí, vou até onde tá a costura, retrocesso. Tiro todos esses excessos de linha que ficam pra gente virar e rebater a costura. Aqui eu viro todo o viés pra frente, acerto os cantos, puxo ele todo pra cima. E eu vou começar a costurar. Eu sempre começo a pregar e a rebater a costura pela parte de baixo. Venho, dobro, ó. Ele dobra certinho, ó, em cima da primeira costura. E aí é só rebater aqui. A primeira eu coloco alfinete. Quem se sentir seguro, vem e alfineta tudo. Eu não alfineto, eu vou costurando e vou alfinetando. Eu vou mostrar aqui virado pra câmera, porque depois na máquina não aparece. Eu vou vir costurando aqui. Aí, antes de chegar aqui, quando tiver faltando uns 3, 4 centímetros pra chegar na minha borda, o que que eu faço? Eu já acerto esse lado. Prendo geralmente com clipes, que facilita, mas pode ser o alfinete também. Prendi, venho aqui, ó, ele faz a dobra. Aí, o que que eu faço? Aqui fica um degrauzinho, porque a manta tem um volume. Então, eu venho com o meu desmanchador, aperto bem aonde termina o volume, acerto o meu viés e aí venho. Porque aí ele faz o canto mitrado, ó, certinho. Aí, eu venho com a costura, a hora que a agulha bate aqui nessa pontinha, eu deixo a agulha lá dentro. Aí, eu venho e vou pro outro lado. Eu paro com a agulha aqui dentro, ó, bem na pontinha. Agora que o ponto bate aqui nessa junção, eu bato a agulha lá, prendo, aí eu viro o trabalho e venho. Aí, mesma coisa aqui nesse canto. A hora que eu tô chegando aqui já tá tudo costurado, tô chegando, acerto a parte que eu ainda vou fazer, aperto com o desmanchador de costura, ele vai fazer a dobra certinho, aí eu venho e faço. Aí, a agulha bateu na emendinha, eu viro e faço. Aí, assim, o canto mitrado fica perfeito. Eu vou fazer o primeiro canto com vocês vendo, aí depois a gente vai. Aqui, ó, eu só puxei as 2 linhas pra cima pra facilitar a linha não embolar lá embaixo. E eu venho com o desmanchador de costura me guiando aqui, ó. Eu, com o dedo, eu empurro o que é de dentro pra dentro. E com esse aqui eu venho, ó, seguro, faço só um pedacinho. Retrocesso, faço só um pedacinho. Cheguei aonde eu segurei com o meu desmanchador, aí eu ajeito mais um pedaço. Esse acabamento tem que ser devagar mesmo, com tranquilidade, não adianta ter pressa. Já
fez tudo com o maior carinho, tudo bonito, aí na hora do acabamento vai fazer rápido? Não. Para quem vai fazer as primeiras vezes, não tem experiência do ponto ficar certinho, o que faz? Uma linha bem igual ao tecido, porque aí não dá para ver se o pontinho ficou um pouquinho fora, se ficou torto, a gente não bate o olho e já vê, que nem aqui a linha é dourada. Se eu fizer uma costura torta, aí ela já fica bem visível, mas isso é treino e a gente vai... Isso aqui, como é pra minha casa, se ficar com errinho, não tem problema. A gente vem aqui, ó, já fiz a dobrinha, ó, dobrei a parte que eu vou fazer ainda, acertei, trago a que eu vou costurar em cima da que eu ainda vou costurar. E venho até o canto. A hora que a agulha bate lá no canto, aí eu viro a peça. E aí eu vou fazer essa reta toda até chegar ao canto. Aí eu vou costurando devagar. O último canto eu volto pra vocês verem. Tô chegando no final aqui da minha lateral, acerto a parte, ó, importante tirar esses excessos de linha para não ficar aparecendo. Acerto a parte que eu ainda vou fazer, coloco lá o meu clips, venho com o desmanchador, bem no cantinho onde tem o volume da manta, dobro para dentro, seguro bem na emenda com o desmanchador. Aí vem a costura até onde tá o desmanchador. Chegou, aí eu posso tirar o clips e fazer e virar a peça. Tem uma linha, tiro, porque senão elas ficam aparecendo. Acertei e vem. Aí aqui eu passo um pouquinho da onde eu comecei e um retrocesso. Acabou a linha de baixo. Fiz toda a volta, aí o canto, ó, fica certinho de um lado e do outro, ó, a costura acompanha certinho toda a volta, porque a gente acompanhou a primeira costura, ó. Canto mitrado, aí a peça fica assim. Essa aqui, ó, é o bloquinho, tá em ponto também de refilar, tá vendo, ó? É a mesma coisa, ó, é um bloquinho de patchwork, já tá quiltado. Aí eu vou acabar da mesma forma e vai ser um enfeite de porta também. Espero que vocês tenham gostado da dica, que vocês façam, ó, com quilting, com pintura, com bordado. Aí é o jeito que ó, as alcinhas para passar um varãozinho ou um galinho de árvore para poder pendurar na porta ou na parede. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas, enfeitar bastante a casa para o Natal, embora esse Natal seja um pouquinho mais restrito, com menos pessoas, mas que seja alegre, cheio de vida e muito bom para todo mundo. Até a próxima aula e muito obrigada!